O sol ainda não havia rompido o horizonte cinzento de São Paulo quando Dona Maria do Socorro despertou em seu pequeno barraco na favela. O som distante dos ônibus, subindo a ladeira, misturava-se ao gotejar rítmico de uma torneira mal fechada, criando uma sinfonia de pobreza que ela conhecia bem. Com mãos calejadas pelo tempo e pelo trabalho bruto, ela apertou o terço de madeira contra o peito, murmurando orações antigas que aprendera com sua avó no coração do sertão. Cada conta era uma promessa de fé e resiliência constante. As lembranças do Nordeste surgiam como miragens escaldantes sob o sol impiedoso que outrora rachava o solo vermelho de sua terra natal. Ela via o rosto do falecido marido, um homem de poucas palavras que sucumbiu à sede e ao cansaço, deixando-a sozinha com o pequeno Ricardo nos braços. A fome era uma visita indesejada que batia à porta todas as noites, forçando-a a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Fugir da seca não era um desejo de riqueza, mas um grito desesperado pela sobrevivência de seu filho. A chegada à rodoviária do Tietê foi um choque de realidade que quase a fez desmaiar entre a multidão apressada e os prédios gigantescos. São Paulo não tinha o cheiro de terra molhada após a chuva, mas sim o odor metálico do asfalto quente e da fumaça dos escapamentos. Maria aceitou qualquer serviço que lhe oferecessem, desde lavar trouxas de roupa até esfregar o chão de mansões, onde ela era tratada como um móvel invisível. Cada centavo economizado era depositado na educação de Ricardo, o único tesouro que justificava seu sacrifício. Anos depois, o destino pregou-lhe uma peça irônica ao transformar seu filho no homem mais poderoso daquelas torres de vidro que ela observava de longe. Ricardo Albuquerque agora comandava um império financeiro, mas Dona Maria preferia manter-se nas sombras da humildade para não macular a imagem brilhante do jovem executivo. Ela trabalhava na empresa de limpeza terceirizada que atendia ao prédio de seu próprio filho, escondendo o rosto sob um lenço e o uniforme azul desgastado. Para o mundo, ela era apenas mais uma faxineira descartável, mas seu coração transbordava orgulho. Caminhando pelas ruas úmidas da madrugada, Maria sentia o peso dos seus 60 anos nos ossos, mas a gratidão a mantinha em pé. Ela passava diante das vitrines luxuosas que exibiam roupas cujo valor pagaria 1 ano de aluguel em sua comunidade. Sem sentir inveja ou rancor, sua riqueza não era medida em moedas de ouro, mas na dignidade de ter criado um homem de bem, mesmo que ele vivesse agora em um universo paralelo de opulência. Ela era a base invisível de um arranha-céu que tocava as nuvens. Ao entrar pela porta de serviço do imponente edifício Albuquerque, ela cumprimentou o porteiro com um aceno tímido, recebendo em troca apenas um olhar de indiferença absoluta. O ambiente era climatizado e exalava um perfume caro, contrastando violentamente com o cheiro de esgoto aberto que permeava os becos de onde ela vinha. Maria pegou seu balde e o esfregão, ferramentas que eram suas extensões naturais, e começou a polir o mármore frio do saguão. Cada movimento era executado com uma precisão cirúrgica e um silêncio quase sagrado de devoção. Enquanto limpava, ela via os reflexos de sua vida nas paredes espelhadas do elevador, lembrando-se de quando Ricardo era apenas um menino vendendo balas no semáforo. Ela o proibia de chorar pela fome, ensinando-lhe que a honra era o único bem que ninguém poderia roubar de um homem pobre. Ricardo aprendeu a lição tão bem que escalou a montanha do sucesso com garras de ferro, tornando-se o orgulho de sua linhagem sofrida. Maria sorriu sozinha ao pensar que, em algum lugar lá em cima, seu sangue comandava o destino financeiro. A solidão de seu trabalho era preenchida por conversas silenciosas com Deus, onde ela pedia proteção para o filho que mal tinha tempo de visitar. Lá, Ricardo enviava dinheiro todos os meses, mas ela o guardava em uma caixa de sapatos debaixo da cama, recusando-se a gastar o que considerava ser o fruto do cansaço dele. Ela preferia continuar vivendo de seu próprio suor, mantendo a farsa de que estava aposentada e tranquila em uma casinha no interior. A mentira era seu maior gesto de amor. O prédio começava a ganhar vida com a chegada dos primeiros funcionários, jovens ambiciosos que caminhavam com pressa e arrogância.
sem sequer desviar o olhar da mulher curvada. Maria era especialista em tornar-se parte da mobília, encolhendo-se contra a parede quando os ternos de grife passavam, exalando perfumes importados. Ela observava os sapatos engraxados e as bolsas de couro legítimo, pensando em como o mundo valorizava a embalagem enquanto ignorava o conteúdo humano. Para aquela gente, o chão limpo era um direito divino, nunca um esforço alheio. Muitas vezes, ela via a foto de Ricardo nas revistas esquecidas nas mesas de recepção, onde ele era chamado de o novo gênio do mercado brasileiro. Seus olhos se enchiam de lágrimas ao reconhecer o brilho de determinação que ele herdara de seu pai, o lavrador que morreu sem ver a terra brotar. Ela acariciava o papel brilhante com as pontas dos dedos ásperos, sussurrando palavras de bênção que se perdiam no barulho do ar-condicionado central. Ricardo era seu milagre particular, sua prova de que Deus ouvia as preces dos humildes. A rotina de Maria era um ciclo interminável de água com sabão e desinfetante. Uma batalha constante contra a sujeira que os poderosos deixavam para trás. Ela não se importava com o cansaço físico, mas a alma às vezes doía ao perceber a crueldade velada nos gestos de quem tinha tudo. A indiferença era pior do que uma chicotada, pois negava a existência do outro, transformando seres humanos em sombras sem nome. Mesmo assim, ela mantinha o sorriso nos lábios e a esperança de que um dia todos seriam iguais. Helena, uma jovem recepcionista que também vinha da periferia, era a única que lhe oferecia um bom dia, sincero e um pouco de café quente. Elas compartilhavam confidências rápidas nos corredores, unidas pela cumplicidade de quem sabe o preço da sobrevivência na selva de pedra. Helena admirava a força de Maria. Embora não conhecesse o segredo que a velha faxineira guardava com tanto zelo, elas eram flores que cresciam nas frestas do concreto, lutando por um pouco de luz solar entre os gigantes de aço. À tarde, Maria limpava os banheiros dos diretores, espaços que eram mais luxuosos do que toda a sua residência na favela. Com torneiras douradas e toalhas de algodão egípcio, ela se perguntava se as pessoas que usavam aquele luxo sentiam a mesma paz que ela sentia ao rezar em frente ao seu pequeno altar de barro. A riqueza parecia trazer uma ansiedade constante, um medo de perder o que se conquistou, enquanto a pobreza lhe dava a liberdade de não ter nada a temer. Sua fé era seu escudo. Houve momentos em que Ricardo quase a descobriu, passando pelo saguão, cercado de seguranças e assessores, enquanto ela se escondia atrás de um pilar imenso. O coração de Maria disparava como um pássaro enjaulado, uma mistura de desejo de abraçá-lo e o pavor de envergonhá-lo diante de seus pares. Ela sabia que ele a amava, mas o mundo corporativo era impiedoso com as origens humildes. Para protegê-lo, ela aceitava o exílio da invisibilidade, sendo uma estranha na casa que seu próprio filho construíra com tanto esforço. O sol agora batia forte contra as janelas de vidro, criando reflexos dourados que cegavam quem olhasse diretamente, simbolizando a barreira intransponível entre as classes. Maria continuava sua jornada, andar por andar, deixando um rastro de limpeza e honestidade por onde passava. Fiel à sua missão de servidão, ela não buscava aplausos ou reconhecimento, apenas a consciência tranquila de que estava cumprindo o seu papel no grande plano divino. Cada mancha removida era uma pequena vitória contra o caos do mundo moderno e sua futilidade. Às vezes, ela encontrava bilhetes de reclamação deixados por executivos mal-humorados sobre uma marca de dedo no vidro ou um cesto de lixo que não foi esvaziado a tempo. Maria lia aquelas mensagens com paciência, sem se ofender com o tom ríspido e as ameaças de demissão que transpareciam em cada palavra escrita. Ela entendia que aquelas pessoas eram prisioneiras de seu próprio estresse, incapazes de ver a beleza na simplicidade de um trabalho bem feito. Ela orava por eles, pedindo que Deus lhes desse um pouco de doçura. A jornada de trabalho era longa, estendendo-se até que as sombras das torres se tornassem gigantescas sobre a cidade, engolindo os bairros mais pobres que ficavam ao redor. Maria sentia o cansaço pesar em seus ombros, mas a imagem do rosto de Ricardo em sua mente
Era o combustível necessário para terminar a última tarefa do dia. Ela sabia que sua vida era um testamento de amor incondicional. Um sacrifício silencioso que nunca seria registrado nos livros de história, mas que estava escrito no céu. A noite em São Paulo trazia uma beleza melancólica, com milhões de luzes brilhando como estrelas artificiais caídas sobre o asfalto negro da metrópole vibrante e impiedosa. Maria trocava seu uniforme pelo vestido simples de algodão, guardando o balde e o esfregão com o mesmo cuidado que um guerreiro guarda suas armas após a batalha. Ela saía pelo portão de serviço, voltando para o mundo real, onde a sobrevivência era uma luta diária contra a exclusão. A cidade era um monstro devorador, mas ela tinha fé. No ponto de ônibus, ela observava as pessoas cansadas que voltavam para casa, rostos marcados pela labuta e pelos sonhos adiados, mas que ainda guardavam um brilho de esperança. Maria sentia-se parte daquela massa humana que movia a engrenagem do país sem nunca receber o crédito devido por seu esforço monumental. Ela era o sangue que corria nas veias de concreto de São Paulo, a força invisível que mantinha tudo funcionando enquanto os poderosos dormiam. Sua jornada estava apenas começando naquela selva urbana de desigualdades. Ao chegar em seu barraco, ela acendeu uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, agradecendo por mais um dia de saúde e trabalho honesto na metrópole. O jantar era simples. Um prato de arroz com feijão que tinha o sabor da vitória e da dignidade preservada sob as condições mais adversas possíveis. Maria deitava-se ouvindo o som da chuva batendo no telhado de zinco, sentindo-se a mulher mais rica do mundo, por ter um filho que chegara ao topo da montanha. O sono vinha rápido. Amanhã seria tudo igual. O mesmo despertar cedo, a mesma caminhada, a mesma invisibilidade necessária para que o brilho de Ricardo Albuquerque não fosse ofuscado por suas raízes. Ela aceitava esse destino com a serenidade dos santos, sabendo que a justiça de Deus tarda, mas não falha, e que toda semente plantada floresceria. Dona Maria do Socorro era a guardiã de um segredo que logo seria testado pela crueldade humana nos corredores frios daquela torre de vidro. O destino estava prestes a cobrar seu preço. O sol de São Paulo nascia com uma força avassaladora, refletindo-se nas paredes de vidro temperado do edifício Albuquerque, como se fosse um espelho gigante da própria ambição humana. No topo daquela estrutura monumental, o ar era rarefeito e filtrado, mantendo uma temperatura constante que ignorava as variações climáticas da cidade lá embaixo. O mármore importado da Grécia brilhava sob as luzes embutidas, criando um ambiente que transbordava poder e exclusividade absoluta. Era o epicentro do capital financeiro, onde destinos eram traçados entre um café expresso e um aperto de mão. Ricardo Albuquerque observava a metrópole do seu terraço privativo, segurando uma xícara de porcelana fina enquanto o vento soprava levemente, seus cabelos perfeitamente alinhados. Ele era o rosto do sucesso brasileiro, um homem que transformou a miséria do passado em um império de números e investimentos globais. No entanto, por trás da fachada de aço e concreto, seu coração guardava a imagem de uma mulher simples que lhe ensinou a ler sob a luz de velas. Ele acreditava que sua mãe estava descansando em uma pacata cidadezinha, protegida do caos urbano que ele agora dominava. Abaixo do gabinete da presidência, o clima era de uma guerra silenciosa, travada por homens internos de corte impecável e mulheres com passos decididos em saltos altos. Marcelo Cavalcante caminhava pelos corredores da diretoria de marketing com a postura de quem se sentia o dono do mundo, distribuindo ordens ríspidas sem olhar nos olhos dos subordinados. Para ele, o sucesso não era apenas uma conquista pessoal, mas uma ferramenta de segregação social necessária para manter a ordem das coisas. Ele desprezava profundamente qualquer sinal de fraqueza ou pobreza que pudesse contaminar seu ambiente imaculado. Marcelo parou diante do grande espelho do hall de entrada da diretoria, ajustando o nó da gravata de seda italiana que custava mais do que o salário anual de muitos brasileiros. Ele limpou uma partícula invisível de poeira do seu ombro, sentindo um asco profundo ao pensar que pessoas comuns tocavam nas mesmas superfícies que ele.
Sua obsessão pela limpeza era uma metáfora para seu desejo de purificar sua trajetória de qualquer origem humilde que pudesse ter tido. Ele nascera na classe média, mas agia como se tivesse sangue azul correndo em suas veias ambiciosas. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Dona Maria do Socorro esfregava o rodapé de uma sala de reuniões vazia, alheia ao turbilhão de vaidade que subia e descia pelos elevadores. Ela sentia uma pontada de dor nas costas, mas a ignorava com a mesma resignação com que enfrentara as secas do sertão nordestino. O cheiro forte do desinfetante era sua fragrância diária, um contraste gritante com os aromas de sândalo e jasmim que pairavam nas áreas nobres do edifício. Ela via o luxo como algo distante, quase irreal, como um cenário de novela que ela apenas limpava. A rotina de Maria era cronometrada pela empresa de limpeza, uma engrenagem que exigia a eficiência máxima e visibilidade mínima de seus funcionários em todos os momentos. Ela carregava seu carrinho de suprimentos com a dignidade de quem transporta uma relíquia sagrada, garantindo que nenhum grão de areia desafiasse a perfeição do ambiente corporativo. Maria sabia que seu trabalho era a base invisível que permitia aos executivos brilharem em suas apresentações digitais e reuniões de alto nível. Sem ela, o castelo de cartas da elegância desmoronaria sob o peso da própria sujeira acumulada durante o dia longo. Ricardo, em sua mesa de carvalho maciço, olhava para o porta-retratos de prata que continha uma foto antiga de sua mãe, tirada pouco antes de deixarem a miséria para trás. Ele sentia uma culpa latente por não estar presente todos os dias, mas acreditava que o conforto financeiro que proporcionava era a maior prova de amor possível. Ele não imaginava que Maria, movida por uma humildade indestrutível, devolvia cada centavo para uma conta poupança em nome dele, preferindo viver da própria labuta. O abismo entre a realidade dele e a dela era feito de silêncios. Marcelo entrou na sala de conferências principal, onde um grupo de estagiários tremia diante da sua presença intimidadora e de seu olhar gélido, como o inverno europeu. Ele jogou uma pasta de couro sobre a mesa, reclamando em voz alta que o café não estava na temperatura exata e que o ar-condicionado parecia insuficiente. Sua voz ecoava com uma autoridade artificial, construída sobre o medo alheio e a bajulação dos superiores que ele tentava impressionar. Ele buscava a promoção para a vice-presidência com uma sede que beirava a loucura, pisando em qualquer um que cruzasse. O contraste entre as mãos de Maria, marcadas pelas ranhuras do trabalho pesado, e as mãos de Marcelo, manicuradas e macias, era o retrato fiel do Brasil contemporâneo. Enquanto ela buscava apenas o pão de cada dia e a proteção divina para seu filho amado, ele buscava o status e a humilhação de quem considerava inferior. O edifício Albuquerque era o palco onde esses 2 universos paralelos se cruzavam diariamente sem nunca se tocarem de fato, mantidos separados por barreiras invisíveis de preconceito. O destino, porém, estava tecendo uma teia para uni-los tragicamente. Helena, a jovem secretária que Maria tanto gostava, entrou na sala carregando novos documentos e notou o humor terrível de Marcelo, tentando passar despercebida por sua fúria latente. Ela deu um sorriso discreto para a senhora da limpeza, que estava no corredor. Um gesto simples que para Maria valia mais do que qualquer moeda de ouro. Helena vinha da mesma realidade de Maria e entendia que, por trás do uniforme azul, batia um coração cheio de histórias e sofrimentos calados. Elas eram aliadas silenciosas em um território inimigo, onde o valor humano era nulo. Maria terminou a limpeza do corredor e parou por um breve momento para observar a vista da janela. Vendo os carros como formigas metálicas lá embaixo, ela pensou em como a vida era passageira e em como as pessoas se matavam por coisas que não poderiam levar para o túmulo frio. Sua fé em Deus lhe dava uma perspectiva que nenhum diploma de economia poderia oferecer aos homens que ali trabalhavam, sob pressão constante. Para Maria, a verdadeira riqueza estava na alma limpa e no sono tranquilo de quem nunca prejudicou ninguém para subir na vida. O meio-dia chegou e o refeitório dos funcionários de elite se encheu de conversas sobre ações.
viagens para o exterior e carros de luxo recém-comprados em lojas exclusivas. Marcelo sentou-se à mesa principal, gesticulando com arrogância, enquanto ridicularizava um fornecedor que ousara discordar de suas cláusulas contratuais abusivas e sem escrúpulos. Ele roncava de prazer ao sentir o poder que sua posição lhe conferia, ignorando completamente que sua própria estabilidade era frágil diante das marés do mercado financeiro. A soberba precedia sua queda iminente. Mas ele estava cego demais para perceber. Na área de serviço, Maria dividia seu marmitex de alumínio com uma colega de trabalho, sentadas em bancos de madeira simples e conversando sobre a família e a saúde. O sabor do feijão temperado com amor era superior a qualquer banquete servido nos andares superiores, pois era fruto de uma honestidade inabalável e sem manchas. Elas riam das pequenas coisas, encontrando alegria na comunhão simples de quem não tem nada a esconder ou a temer da justiça dos homens. A paz de espírito era o luxo que Maria possuía em abundância. Protegida por sua fé, Ricardo saiu de sua sala para uma reunião externa, passando pelo hall com a pressa habitual de quem carrega o peso de milhares de empregos em seus ombros largos. Ele não viu Maria, que se esquivou rapidamente para dentro de um armário de limpeza, ao ouvir seus passos firmes, ecoando pelo mármore polido e brilhante, o perfume dele, o mesmo que ela lhe dera de presente no último aniversário. Ficou pairando no ar como uma lembrança dolorosa e doce da sua conexão. Ela sorriu com lágrimas nos olhos, feliz por ver que ele continuava sendo forte. Marcelo observou a saída do chefe com inveja mal disfarçada, desejando estar em seu lugar e usufruir de todo o prestígio que o sobrenome Albuquerque carregava na alta sociedade paulistana. Ele voltou para sua mesa e começou a descontar sua frustração em memorandos agressivos, exigindo que a limpeza fosse feita novamente em sua sala, alegando falta de brilho. Sua necessidade de controle era doentia, uma forma de compensar o vazio existencial que sentia em sua vida pessoal, desprovida de afetos verdadeiros. Ele via pessoas como ferramentas descartáveis em seu plano de ascensão implacável. Maria recebeu a ordem de limpar novamente a sala de Marcelo e suspirou, pegando seus utensílios, sem proferir uma única palavra de reclamação contra o capricho do executivo mimado. Ela entrou na sala dele com cuidado, mantendo a cabeça baixa, como se pedisse desculpas por sua própria existência humilde, naquele ambiente de sofisticação extrema. Marcelo nem sequer levantou os olhos do computador, tratando-a como um fantasma que perturbava seu silêncio com o som do pano deslizando sobre a mesa. O abismo de desumanidade entre eles era tão profundo que o diálogo era nulo. O suor brotava na testa de Maria, enquanto ela se esforçava para satisfazer as exigências absurdas de Marcelo, que apontava para manchas invisíveis com um sorriso sarcástico de puro sadismo. Ele parecia ter prazer em ver aquela senhora de idade curvada diante dele, reafirmando sua suposta superioridade social através da humilhação silenciosa e constante. Maria apenas rezava mentalmente, pedindo paciência para não perder a compostura e sabedoria para entender os desígnios de Deus naquela provação desnecessária. Ela sabia que cada gota de suor seria recompensada em um lugar onde não existiam títulos. Helena passou pela porta aberta e sentiu um aperto no peito ao ver a cena. Mas o medo de retaliação a impedia de intervir diretamente contra o poderoso diretor de marketing. Ela tentou transmitir força a Maria através de um olhar rápido, recebendo em troca um aceno quase imperceptível de resignação cristã que a emocionou profundamente. Naquele momento, Helena jurou a si mesma que encontraria uma forma de ajudar aquela mulher tão especial que o destino colocara em seu caminho tortuoso. O Império Albuquerque era uma torre, onde as línguas da empatia e ganância lutavam. A tarde avançava com uma luz alaranjada que pintava o céu de São Paulo com tons de fogo e melancolia, anunciando o fim de mais um dia de batalhas. Maria guardou seus produtos de limpeza, sentindo que suas forças estavam se esgotando. Mas a determinação de ver seu filho brilhar a mantinha motivada e resiliente. Ela sabia que a vida era feita de estações e que a colheita da justiça viria no tempo certo,
determinado pelo Criador de todas as coisas vivas. Com passos lentos, ela se preparou para a última ronda, ignorando as ofensas mentais. Marcelo, por sua vez, preparava-se para um evento de gala naquela noite, onde esperava encontrar investidores influentes e consolidar sua imagem de executivo de elite e de sucesso absoluto. Ele não tinha ideia de que a mulher que ele acabara de humilhar era a peça central do quebra-cabeça que sustentava todo o seu mundo corporativo e pessoal. A arrogância o cegava para o fato de que a grandeza não se constrói sobre a dor alheia, mas sobre o respeito mútuo. O palco estava montado para o encontro fatídico que mudaria todas as vidas envolvidas. Maria saiu do prédio no exato momento em que as luzes da cidade se acendiam, criando um espetáculo visual que escondia as cicatrizes da desigualdade social que assolava a metrópole. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o peso da idade e do trabalho, mas com o coração leve por ter cumprido seu dever com honradez. Ela olhou para o topo do edifício e sussurrou uma bênção para Ricardo, esperando que ele estivesse bem e feliz em seu trono de vidro. A noite trazia o descanso necessário para que a manhã recomeçasse. A noite de São Paulo se transformava em um mar de luzes infinitas, onde cada ponto brilhante representava um sonho ou uma desilusão de quem tentava conquistar o impossível naquela terra de gigantes. Maria, em seu modesto barraco, preparava-se para o sono dos justos, enquanto Ricardo, em sua cobertura, perdia-se em pensamentos sobre o futuro da economia mundial e as responsabilidades que o cercavam. O abismo social entre os dois permanecia firme, mas o amor materno era a única ponte capaz de atravessar qualquer distância. Por mais profunda que fosse a ferida social, era uma manhã de neblina densa sobre os prédios da capital paulista, onde o ar carregado de poluição parecia sufocar os sonhos dos menos afortunados. No 50º andar, o silêncio era interrompido apenas pelo som mecânico dos elevadores que transportavam fortunas e egos inflados. Dona Maria do Socorro já estava em seu posto, movendo-se com a delicadeza de quem não queria perturbar a ordem estabelecida pelos poderosos. Ela empurrava seu carrinho de limpeza, focada em deixar o mármore tão brilhante quanto o futuro que ela desejava para o seu único e amado filho. Marcelo Cavalcante saiu do elevador privativo com o rosto vermelho de impaciência, segurando um celular de última geração e gritando ordens para sua assistente remota. Ele tinha uma reunião crucial com investidores estrangeiros, e qualquer atraso seria visto como uma fraqueza imperdoável em sua carreira meteórica. Vestindo um terno azul marinho de lã fria, ele caminhava a passos largos, sem olhar para o chão ou para as pessoas que mantinham aquele lugar funcionando perfeitamente. Sua mente estava focada em números, metas agressivas e na próxima promoção que ele tanto cobiçava. Maria estava concentrada em remover uma pequena mancha de café perto da entrada da sala de reuniões, alheia à tempestade que se aproximava em forma de homem. Ela posicionou seu carrinho de rodinhas com cuidado, garantindo que o sinal de piso molhado estivesse bem visível para evitar qualquer acidente indesejado. Seus joelhos protestavam contra o esforço repetitivo de tantas décadas de servidão, mas ela oferecia sua dor a Deus como um sacrifício pela prosperidade de Ricardo. O destino, entretanto, já havia decidido que aquela manhã não terminaria com a paz de suas orações habituais. Marcelo, distraído com uma mensagem urgente em sua tela, não percebeu a presença da senhora ou do carrinho metálico que bloqueava parte do seu trajeto apressado. O impacto foi inevitável e barulhento, fazendo com que o balde de água com desinfetante transbordasse sobre os sapatos de couro italiano do diretor. O líquido escuro e espumoso manchou instantaneamente a barra da sua calça caríssima, criando um rastro de destruição em seu visual impecável. O silêncio que se seguiu no corredor foi tenso, como se o tempo tivesse parado para observar o desastre iminente ocorrido. O rosto de Marcelo transformou-se em uma máscara de fúria cega, seus olhos faiscando um ódio que transcendia o incidente material ocorrido naquele momento. Ele olhou para baixo, vendo a umidade arruinar sua vestimenta, e depois para a mulher miúda que tremia diante de sua presença esmagadora e cruel.
Maria tentou pedir desculpas, com as mãos trêmulas, buscando um pano seco para remediar o estrago. Mas sua voz falhou sob o peso do terror. Ela era apenas uma sombra de pobreza, manchando o brilho do seu universo de ouro e vaidade extrema. Em um ato de covardia inominável, Marcelo não usou palavras para expressar seu descontentamento, mas sim a força bruta de sua perna direita contra o corpo da idosa. Ele desferiu um chute violento no carrinho, que ricocheteou e atingiu a perna de Maria, fazendo-a perder o equilíbrio e cair pesadamente sobre o chão frio. O som do impacto do corpo dela contra o mármore ecoou como um trovão de injustiça pelos corredores da diretoria. Maria soltou um gemido sufocado, sentindo uma dor aguda irradiar de seu quadril enquanto as lágrimas começavam a brotar. Sua velha imbecil. Você tem ideia de quanto custa este terno que você acabou de destruir? Com sua incompetência, gritou Marcelo, ignorando o sofrimento físico da mulher. Ele se inclinou sobre ela, sua sombra cobrindo o rosto suado de Maria como um abutre, esperando a carniça social que ele acreditava estar vendo. Para ele, ela não era um ser humano com sentimentos ou história, mas um obstáculo inútil que ousara cruzar seu caminho glorioso. O desprezo em suas palavras era mais cortante do que o chute que ele acabara de desferir sem piedade alguma. Helena, que estava saindo de sua mesa para entregar documentos, presenciou a cena com um horror que paralisou seus sentidos por alguns segundos angustiantes. Ela viu Dona Maria caída, cercada por água suja e pelo ódio de Marcelo, e sentiu uma revolta que queimava em seu peito como fogo. Outros funcionários pararam suas atividades, mas ninguém se atreveu a intervir, temendo a influência maligna que o diretor exercia dentro da empresa. A crueldade estava exposta à luz do dia, revelando a verdadeira face de um sistema que valorizava o luxo acima da própria vida. Maria sentia o sangue pulsar na região atingida, mas a dor em sua alma era infinitamente maior do que qualquer ferimento físico que o chute causara. Ela olhou para o teto, buscando forças em sua fé inabalável para não gritar o nome de seu filho e revelar a verdade. A humilhação de ser tratada como lixo humano diante de tantos olhos curiosos era um fardo pesado demais para carregar sozinha. No entanto, sua promessa de não envergonhar Ricardo era o escudo que a mantinha em silêncio. Mesmo sob o ataque feroz de um monstro travestido de executivo, Marcelo continuou sua tirada narcisista, apontando o dedo para a faxineira e exigindo que ela fosse demitida imediatamente por sua negligência criminosa contra a propriedade alheia. Ele limpava o sapato com um lenço de papel, jogando o resíduo sobre Maria como se estivesse descartando algo podre e sem valor algum. A falta de remorso em seus olhos era o que mais assustava Helena, que finalmente conseguiu se mover e correu para o lado da idosa. O ambiente estava carregado de uma energia negativa que parecia corroer a fundação de vidro e aço do edifício. Dona Maria, a senhora está bem, por favor. Tente se levantar devagar, sussurrou Helena, ignorando o olhar de reprovação que Marcelo lançava sobre as duas mulheres humildes. Ela ajudou Maria a se sentar, percebendo que a calça da senhora estava rasgada e que um hematoma arroxeado começava a se formar rapidamente na pele clara. A jovem sentia as mãos de Maria geladas e trêmulas, um sinal claro do choque emocional que aquela violência gratuita provocara. Elas eram duas ilhas de humanidade em um mar de indiferença egoísta e brutalidade corporativa, sem qualquer limite. Marcelo, vendo que sua plateia estava se tornando desconfortável, bufou com impaciência e ajeitou sua jaqueta manchada com um gesto de nojo profundo e teatral. Vou cobrar o prejuízo da empresa de limpeza. E quero essa mulher fora daqui antes que eu retorne da minha reunião importante. Sentenciou ele. Ele virou as costas e caminhou em direção à sala de reuniões, deixando para trás o rastro de sua arrogância e a dor de uma mãe inocente. Ele acreditava que sua posição o tornava intocável, esquecendo que as rodas da justiça divina giram de forma implacável. Outras funcionárias da limpeza aproximaram-se timidamente,
ajudando Helena a levar Maria para uma sala de descanso escondida nos fundos do andar, longe dos olhos dos executivos. Elas trouxeram água e compressas de gelo, murmurando palavras de conforto que eram abafadas pelo som constante do ar-condicionado que nunca parava. Maria tentava sorrir para acalmar as colegas, mas a expressão de agonia em seu rosto era impossível de esconder totalmente sob a máscara de força. Ela sentia-se pequena, mas dentro dela, a chama da dignidade continuava a arder com uma intensidade que Marcelo jamais compreenderia. Enquanto aplicava o gelo na perna ferida, Maria pensava em Ricardo e no quanto ele ficaria devastado se soubesse que seu subordinado a tratara daquela maneira. Ela imaginava o conflito que isso causaria no coração de seu filho e decidiu, mais uma vez, que o silêncio era o seu maior ato de sacrifício. Ela não queria ser o motivo de uma guerra no escritório ou da queda de um homem. Mesmo que esse homem merecesse castigo, sua bondade era sua fraqueza aos olhos do mundo, mas sua maior fortaleza diante do olhar de Deus Pai. Helena observava Maria com uma mistura de admiração e profunda tristeza, percebendo que aquela senhora carregava segredos que iam muito além da simples rotina de limpeza. Ela sentia que deveria fazer algo, mas sua posição na empresa era frágil e ela também precisava do salário para sustentar sua família na periferia. No entanto, a imagem do chute de Marcelo não saía de sua mente, alimentando uma coragem que ela não sabia que possuía até aquele momento fatídico. A semente da justiça havia sido plantada no solo fértil do seu coração indignado com tamanha crueldade humana, no mesmo andar, apenas alguns metros de distância. Ricardo iniciava sua conferência internacional, discutindo milhões de dólares sem ter a menor ideia da tragédia familiar que ocorria. Ele falava com eloquência sobre ética nos negócios e responsabilidade social corporativa, termos que soavam vazios enquanto sua própria mãe sofria no quarto ao lado. A ironia da vida era um fardo que ele carregaria mais tarde, quando as cortinas de vidro caíssem e a verdade nua fosse revelada. Por enquanto, ele era apenas o rei de um castelo, onde a rainha trabalhava disfarçada de serva muito humilde. As horas passavam lentamente para Maria, que insistia em voltar ao trabalho para não dar a Marcelo o prazer de vê-la derrotada ou ausente de suas funções. Ela se levantou com dificuldade, testando o peso sobre a perna machucada, e sentiu uma pontada aguda que a fez morder o lábio inferior para não chorar. Com a ajuda de Helena, ela limpou o rastro da confusão no corredor, removendo a água e as evidências da humilhação que sofrera momentos antes. O mármore voltou a brilhar, mas a mancha na alma do edifício era agora permanente e sombria. Marcelo, dentro da sala de reuniões, encantava os investidores com seus gráficos coloridos e promessas de lucros exorbitantes, sentindo-se o verdadeiro mestre da manipulação e do charme corporativo. Ele já havia esquecido o incidente com a faxineira, tratando-o como um detalhe insignificante de um dia produtivo em sua vida, repleta de conquistas e vaidades. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez, onde ele era a rainha, e pessoas como Maria eram apenas peões destinados ao sacrifício em nome da vitória final. Sua confiança era sua armadura, mas também sua maior cegueira. Maria voltou para o seu carrinho, rezando o rosário mentalmente para encontrar paz no meio daquela tempestade emocional que ameaçava desestabilizar sua fé e sua paciência. Ela perdoava Marcelo em seu coração, pois sabia que o ódio era uma doença que consumia quem o sentia, e não quem era o alvo dele. Sua alma permanecia livre, mesmo que seu corpo estivesse preso a um uniforme e a uma hierarquia que a ignorava sistematicamente. Ela era uma gigante espiritual caminhando entre anões morais que se achavam grandes apenas por causa do saldo bancário que possuíam. Quando o expediente chegou ao fim, Maria caminhou para o vestiário com passos pesados, sentindo que cada movimento era uma batalha contra a dor que se intensificava com o tempo. Ela evitou encontrar Helena, pois não queria mais perguntas que pudessem levar à revelação do seu maior e mais precioso segredo familiar. Ao sair do prédio, ela olhou para a estátua de bronze na entrada,
que simbolizava o progresso, e sentiu uma melancolia profunda sobre o preço desse avanço. O progresso sem humanidade não passava de uma bela casca vazia e sem vida espiritual alguma. O trajeto de ônibus para casa foi um martírio físico, com os solavancos da estrada fazendo sua perna latejar a cada curva fechada e cada freada brusca do motorista. Maria fechou os olhos e imaginou o rosto de Ricardo quando ele era bebê, lembrando-se de como ela o protegia de tudo o que era mal. Ela percebeu que, mesmo agora, ela continuava sendo sua protetora, guardando-o da vergonha de ter uma mãe faxineira no meio de seus amigos aristocratas. O amor de mãe era uma força capaz de suportar qualquer chute ou humilhação. Chegando ao seu barraco, ela finalmente desabou sobre a cama velha, permitindo que as lágrimas rolassem livremente pelo seu rosto marcado pelas rugas do tempo e da tristeza acumulada. Ela examinou o hematoma, que agora estava negro e inchado. Uma marca física da crueldade de Marcelo, gravada em seu corpo cansado de tanto lutar. Maria apagou a luz, mas o brilho de sua fé continuou a iluminar o pequeno cômodo. Enquanto ela pedia a Deus que desse sabedoria a Ricardo, a tempestade estava apenas começando, e as nuvens negras já cobriam o horizonte. O amanhecer na favela trouxe consigo uma umidade fria, que penetrava pelas frestas das paredes de madeira, agravando a dor latejante na perna de Dona Maria. Ela tentou se levantar da cama estreita, mas um grito de agonia ficou preso em sua garganta ao sentir o músculo contraído e o hematoma escuro como a noite. Com um esforço sobre-humano, ela apoiou-se no altar improvisado, buscando na imagem de Nossa Senhora a força necessária para não sucumbir ao desespero físico. Cada movimento era um teste cruel de sua resistência e de sua fé absoluta. Lentamente, ela vestiu o uniforme azul que cheirava a sabão barato, escondendo as marcas da violência sofrida sob o tecido grosso e impessoal que definia sua função social. Maria olhou-se no pequeno espelho quebrado e viu uma mulher cujos olhos carregavam o peso de 1000 invernos, mas cuja boca ainda sabia sorrir para o mundo. Ela não permitiria que a crueldade de Marcelo roubasse sua dignidade ou sua capacidade de trabalhar com honestidade. O segredo que guardava sobre Ricardo era o que a mantinha viva, uma chama sagrada ardendo no peito. A viagem até a Avenida Paulista foi um exercício de paciência e sofrimento silencioso. Enquanto o ônibus balançava sobre os buracos do asfalto, mal cuidado da periferia urbana, Maria segurava o ferro de apoio com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos, rezando para que ninguém percebesse seu estado de fragilidade extrema. A cidade lá fora continuava sua marcha indiferente, ignorando a senhora que carregava no corpo a prova da desigualdade brasileira. Ela era apenas mais um grão de areia na engrenagem pesada do sistema econômico globalizado. Ao chegar ao edifício, Helena já a esperava perto da entrada de serviço, com um semblante carregado de preocupação genuína e um pequeno frasco de pomada analgésica. A jovem percebeu imediatamente o andar manco da senhora e a palidez de seu rosto, que denunciavam uma noite de pouco sono e muita dor física acumulada. Elas se refugiaram em um canto discreto da recepção, onde o barulho das máquinas de café abafava suas palavras sussurradas de cumplicidade feminina. Helena queria denunciar o ocorrido, mas Maria implorou pelo silêncio, temendo as consequências desastrosas e pessoais. Maria explicou que um escândalo poderia arruinar a paz de seu filho e que ela preferia carregar o fardo sozinha a causar qualquer problema para o sucesso dele. Ela falava com uma doçura que contrastava violentamente com a brutalidade do ambiente corporativo que a cercava com suas paredes de vidro e aço. Helena não conseguia entender como alguém poderia ser tão altruísta diante de tamanha injustiça cometida por um homem sem caráter. Para a jovem, Maria era uma santa perdida no meio de lobos famintos por lucro e por reconhecimento social e pessoal. No meio da manhã, o celular de Maria, um modelo antigo e desgastado, começou a vibrar dentro do bolso do seu avental, anunciando uma chamada de vídeo de Ricardo. O coração dela disparou, misturando a alegria de ver o rosto do filho com o pavor de que ele notasse algo estranho em sua aparência cansada.
Ela limpou o rosto com o pano de prato e ajeitou o cabelo, tentando encontrar um ângulo onde a luz não revelasse as olheiras profundas da noite anterior. A tecnologia agora era sua maior ameaça à verdade ocultada. Oi, minha rainha. Como você está se sentindo hoje? Perguntou Ricardo com um sorriso radiante, sem imaginar que estava a poucos metros de distância daquela pequena tela brilhante. Maria forçou uma voz alegre, contando pequenas mentiras sobre as flores do seu jardim imaginário e sobre o clima agradável do interior, onde ele pensava que ela morava. Ela mordia o lábio para não gemer quando a perna latejava, mantendo a farsa com a habilidade de uma grande atriz de teatro clássico. O amor materno era capaz de ocultar até a agonia física. Ricardo, porém, sentiu uma nota dissonante na voz da mãe. Uma sombra de tristeza que as palavras otimistas não conseguiam apagar totalmente de sua percepção aguçada de filho. Ele perguntou se ela estava tomando seus remédios e se precisava de alguma coisa, prometendo visitá-la assim que a correria das reuniões anuais de diretoria terminasse definitivamente. Maria garantiu que estava tudo perfeito, abençoando o filho e desligando a chamada, antes que as lágrimas de dor e saudade vencessem sua resistência emocional. Ela encostou a testa na parede fria do corredor e chorou baixinho. Enquanto isso, Marcelo Cavalcanti circulava pelo andar da presidência com a arrogância renovada, agindo como se o episódio do dia anterior nunca tivesse existido em sua memória seletiva. Ele destilava veneno em cada comentário, reclamando da lentidão dos processos e da suposta falta de comprometimento dos funcionários que ganhavam salários miseráveis para sustentar seus luxos. Ele passava por Maria sem sequer notar sua existência, tratando-a como um objeto inanimado que fazia parte da decoração necessária para o funcionamento do escritório. O desprezo dele era uma armadura de metal frio e impenetrável. A tarde foi um teste de fogo para a resistência física de Maria, que precisou limpar as escadarias de emergência. Um trabalho que exigia flexionar os joelhos constantemente. Cada degrau subido era uma pontada aguda que parecia atravessar seus ossos como uma agulha incandescente. Mas ela não permitia que nenhum lamento escapasse de seus lábios selados. Ela pensava no sacrifício de Jesus Cristo e encontrava naquela imagem religiosa o consolo para sua própria provação terrena e injusta. A fé era o combustível que alimentava seus músculos exaustos e sua alma ferida. Helena trazia-lhe pequenos lanches e palavras de incentivo, tentando compensar com carinho a frieza do resto do mundo que ignorava o sofrimento daquela senhora tão especial e resiliente. Elas compartilhavam momentos de silêncio que diziam mais do que 1000 discursos sobre ética e moralidade, unidas por um vínculo que o dinheiro jamais conseguiria comprar ou destruir. Helena sentia que estava aprendendo o verdadeiro significado da vida ao observar a força silenciosa de Maria no meio do caos. A amizade entre as duas florescia como um oásis no deserto de concreto puro. A injustiça de Marcelo continuava a ecoar nas paredes da empresa, pois ele começara a perseguir Helena, suspeitando de sua proximidade excessiva com a equipe de limpeza terceirizada e humilde. Ele a chamou em sua sala e lançou olhares carregados de segundas intenções e ameaças veladas de demissão, caso ela não focasse exclusivamente em suas tarefas burocráticas e elevadas. Marcelo odiava qualquer vestígio de solidariedade que pudesse minar sua autoridade baseada no medo e na segregação social absoluta. Ele queria um exército de robôs sem alma, não seres humanos capazes de sentir empatia real. Maria via tudo isso de longe, sentindo uma culpa imensa por colocar a jovem secretária em perigo apenas por causa de sua condição miserável e de seu segredo guardado. Ela tentou se afastar de Helena para protegê-la, mas a moça recusou-se a abandonar a amiga no momento de maior necessidade física e emocional de sua trajetória. A coragem de Helena era o reflexo da própria luz de Maria, que iluminava os corações de quem tinha olhos para ver além das aparências sociais. A resistência estava sendo construída através de pequenos gestos de bondade diária e mútua. Ao final do expediente, a dor de Maria atingiu um ápice insuportável, forçando-a a sentar-se em um banco de madeira no vestiário feminino,
por longos minutos de respiração profunda e lenta. Ela olhou para suas mãos, que estavam trêmulas e gastas pelo uso constante de produtos químicos corrosivos que limpavam a sujeira alheia. Mas não a maldade. O silêncio do vestiário era apenas quebrado pelo som distante do trânsito da cidade, que nunca dorme e que nunca perdoa os fracos. Ela sentia-se uma sobrevivente de uma guerra invisível travada nos escritórios luxuosos diariamente. Naquela noite, Ricardo não conseguia dormir. Perturbado pela imagem do rosto de sua mãe durante a chamada de vídeo que haviam realizado horas antes sob a luz artificial do escritório. Ele sentia que algo estava errado. Um instinto primitivo que o ligava à mulher que lhe dera a vida no sertão seco e sofrido do Nordeste brasileiro. Ele levantou-se e caminhou até a varanda de seu apartamento de luxo, olhando para as luzes da cidade e perguntando-se se todo aquele sucesso valia o preço da distância e das mentiras piedosas que eles contavam. Enquanto isso, Maria chegava ao seu barraco na favela, sendo recebida pelo cheiro de terra úmida e pelo barulho das crianças que brincavam nos becos escuros e perigosos da comunidade. Ela acendeu uma vela diante da imagem de sua santa de devoção, agradecendo por ter conseguido terminar mais um dia de trabalho sem revelar sua verdadeira identidade ao mundo. A dor na perna era um lembrete constante de que o mundo era um lugar hostil, mas sua prece era um escudo contra o desespero que tentava invadir sua alma cansada e seu corpo sofrido. Ela preparou um chá de ervas para acalmar os nervos e aplicou uma compressa quente sobre o hematoma, que agora exibia tons de roxo e amarelo em uma geografia de dor. Cada suspiro era uma oração por justiça. Não uma vingança, mas uma reparação divina que ela acreditava que viria no momento certo do destino traçado. Maria sabia que Marcelo era apenas um instrumento de teste para sua paciência e que ele colheria exatamente o que estava plantando com tanto ódio. A lei do retorno era a única certeza que a confortava naquela solidão noturna. As sombras na parede pareciam dançar conforme a chama da vela. Oscilava com o vento que entrava pela janela sem vidro, criando um cenário de melancolia e beleza rústica. Maria fechou os olhos e viu o futuro. Um dia onde ela não precisaria mais se esconder e onde Ricardo a abraçaria diante de todos com orgulho genuíno. Esse sonho era o que dava sentido ao seu sofrimento atual e o que a impedia de desistir da luta diária pela sobrevivência digna. Ela era a base oculta de um prédio que ignorava suas próprias raízes profundas. O silêncio da noite na favela era preenchido por sons de rádio e conversas distantes, criando uma tapeçaria sonora que era o berço de sua identidade e de sua história pessoal. Maria adormeceu com o terço entre os dedos, sonhando com as águas do rio que banhava sua terra natal, limpando todas as feridas e todas as mágoas acumuladas. Ela estava pronta para enfrentar o dia seguinte, sabendo que a grande festa da empresa estava se aproximando e que o destino reservava surpresas que ninguém poderia imaginar ou evitar. A verdade estava batendo à porta suavemente. Amanhã, o sol brilharia novamente sobre a torre de vidro, e Dona Maria do Socorro estaria lá, com seu balde e seu esfregão, mantendo a ordem no império de seu próprio filho. Ela não sabia que Marcelo estava planejando uma nova rodada de humilhações para a equipe de limpeza, buscando reafirmar seu poder antes do evento de gala anual. A tempestade estava ganhando força nos corredores do poder, e as flores do lixo estavam prestes a mostrar que sua essência era mais forte do que o concreto frio da indiferença social brasileira. A justiça, enfim, tardava. Helena, em sua casa humilde, também não conseguia descansar, pensando em como ajudaria Maria sem perder seu emprego, que era vital para o sustento de seus irmãos menores e órfãos. Ela sentia o peso da responsabilidade e a revolta contra Marcelo crescer em seu peito como uma maré imparável que ameaçava transbordar em breve no escritório. A jovem decidira que registraria as agressões do diretor, caso elas se repetissem, agindo como uma espiã da justiça em território inimigo e hostil. A aliança entre a juventude e a sabedoria da idade estava finalmente selada pelo destino. A madrugada em São Paulo trazia um frio cortante que anunciava a chegada de uma nova frente fria.
simbolizando a mudança de clima que ocorreria na vida de todos os envolvidos. Maria sentiu o calafrio em seus ossos, mas cobriu-se com o cobertor de lã áspera e entregou sua vida nas mãos do Criador, confiante e serena. O destino era um novelo de lã que Deus ia desenrolando aos poucos, revelando os caminhos tortuosos que levavam à redenção final e gloriosa. O palco estava quase pronto para o ato final daquela telenovela de lágrimas. A mansão dos Albuquerque fervilhava com os preparativos para o grande baile de gala que celebraria os 20 anos de fundação do conglomerado financeiro. Ricardo, sentado em seu escritório, revestido de mogno, revisava a lista de convidados com uma expressão de profunda melancolia e determinação silenciosa. Ele decidiu que aquela noite seria o momento de revelar a verdade que guardava em seu coração, honrando a mulher que sacrificou tudo por ele. Enquanto os organizadores discutiam sobre o tipo de champanhe e as flores importadas, ele pensava apenas no sorriso cansado de sua humilde mãe, Marcelo Cavalcante. Por sua vez, via naquele evento a oportunidade de ouro para consolidar sua posição definitiva no topo da hierarquia da empresa. Ele passava horas escolhendo o traje mais sofisticado, imaginando-se como o herdeiro espiritual do império de Ricardo, cercado por modelos e investidores estrangeiros influentes. Em sua mente deturpada pelo ego, ele acreditava que o anúncio de Ricardo sobre a mulher mais importante referia-se a uma aliança matrimonial com alguma herdeira de banco. O desprezo que sentia pelos subalternos apenas aumentava à medida que seu poder imaginário crescia desenfreadamente e sem limites. No corredor gelado do 30º andar, Dona Maria do Socorro sentia o peso da idade e o latejar constante do hematoma em sua perna ferida. Ela tentava manter o passo firme, mas a dor a obrigava a apoiar-se nas paredes de mármore, sempre que ninguém estava olhando. Marcelo a encontrou perto do elevador, com um olhar de puro nojo. Advertiu que ela deveria desaparecer da sua vista imediatamente. Ele ameaçou demiti-la sem direitos, caso a visme circulando pelas áreas nobres durante a semana que antecedia a grande festa de gala da empresa internacional. Helena, observando a cena de longe, sentia uma revolta que lhe subia pela garganta como um veneno amargo que ela precisava desesperadamente expelir. Ela se aproximou de Maria e sussurrou palavras de conforto, entregando-lhe um convite que encontrara na mesa de descarte da Secretaria da Presidência. A jovem sabia que algo grande estava para acontecer, mas não conseguia decifrar os planos misteriosos de Ricardo Albuquerque. Elas eram como sobreviventes de um naufrágio social, unidas pela dor e pela esperança de que a justiça divina não falharia naquele ambiente de ganância extrema e falta absoluta de empatia. Dona Maria apertou o papel entre as mãos trêmulas, sentindo o perfume do papel de alta gramatura que representava o mundo de luxo do filho. Ela não desejava frequentar festas ou usar joias caras, pois seu maior tesouro era saber que Ricardo era um homem respeitado e influente. Entretanto, o tratamento brutal recebido de Marcelo começava a corroer sua paciência cristã, fazendo-a questionar se o silêncio era realmente a melhor forma de proteção. Ela buscou em sua fé a resposta para o dilema que a afligia, rezando para que a verdade surgisse sem dor desnecessária. Ricardo decidiu visitar o andar da limpeza de surpresa, movido por uma intuição inexplicável que o perseguia desde a última chamada de vídeo com Maria. Ele caminhava pelos corredores, observando os detalhes que normalmente ignorava, sentindo o cheiro característico de desinfetante que permeava a vida de milhares de trabalhadores invisíveis. O empresário queria entender o que estava acontecendo em sua própria casa, desconfiando de que a perfeição exibida nos relatórios escondia tragédias humanas profundas. Seus olhos buscavam uma resposta nas sombras, mas o destino ainda guardava o encontro final para o momento de maior impacto emocional da trama. Enquanto Ricardo se aproximava da ala de serviços, Marcelo encontrou Maria novamente e chutou propositalmente o balde de água suja que ela acabara de encher. Ele riu de sua própria maldade, dizendo que uma mulher daquela classe social
Não deveria nem respirar o mesmo ar purificado dos executivos. O líquido espalhou-se pelo chão, molhando os pés cansados de Maria, que apenas baixou a cabeça e começou a limpar tudo novamente com resignação. A crueldade de Marcelo era um espetáculo gratuito de poder que ele exercia sobre aqueles que não podiam se defender de sua fúria. Helena documentava tudo o que podia, anotando os horários e as palavras ofensivas proferidas por Marcelo contra a pobre e indefesa senhora da limpeza. Ela sabia que precisava de provas concretas para que Ricardo acreditasse na verdadeira natureza maligna do homem que ele considerava seu braço direito. O ambiente de trabalho tornara-se uma panela de pressão prestes a explodir, com a tensão social atingindo níveis insuportáveis para todos. A lealdade de Helena para com Maria era o único raio de luz naquele abismo de indiferença onde a dignidade humana era negociada como uma mercadoria barata e descartável. Ricardo enviou um comunicado oficial para todos os setores, incluindo as equipes terceirizadas, informando que a presença de cada colaborador era indispensável no baile. Ele queria que a celebração fosse um reflexo da diversidade brasileira, derrubando as barreiras invisíveis que ele mesmo ajudara a construir durante sua ascensão. Marcelo recebeu o aviso com desdém, planejando sabotar a entrada dos funcionários mais humildes para manter a pureza do evento social. Ele não percebia que o convite era, na verdade, uma armadilha do destino para desmascarar sua própria hipocrisia diante de toda a alta sociedade de São Paulo. Dona Maria olhou para o vestido preto simples que guardava para ocasiões especiais, perguntando-se se teria coragem de entrar pela porta principal daquele edifício imponente. Ela temia que sua presença causasse vergonha a Ricardo, imaginando os comentários maldosos dos convidados aristocratas sobre sua origem sertaneja e humilde. No entanto, uma força interior a impulsionava a comparecer, como se o próprio Deus estivesse segurando sua mão e guiando seus passos. A dor física em sua perna era um lembrete constante da necessidade de justiça, transformando sua hesitação em uma determinação férrea de enfrentar seus maiores medos sociais. Marcelo passou a noite revisando seu discurso de agradecimento, certo de que seria anunciado como o novo vice-presidente executivo do Grupo Albuquerque Internacional. Ele brindava ao espelho com um vinho caríssimo, ignorando as sombras que dançavam ao seu redor como presságios de uma ruína iminente e absoluta. O homem não tinha ideia de que o convite que ele tanto desprezava seria o seu passaporte para o esquecimento e para a desonra pública. O paraíso que ele acreditava estar construindo para si mesmo estava prestes a se tornar o palco da sua maior e mais dolorosa derrota pessoal. A cidade de São Paulo brilhava sob a garoa fina. Enquanto os dois mundos se preparavam para a colisão inevitável, no salão de festas iluminado, Maria sentia o coração bater forte. Uma mistura de pavor e esperança que a impedia de respirar com facilidade naquele momento decisivo. Ela apertou o terço contra o peito, pedindo proteção para o filho e força para si mesma, aceitando o convite como uma missão divina. A contagem regressiva para a revelação da verdade havia começado, e nada poderia deter a marcha do tempo ou a justiça que estava prestes a se manifestar gloriosamente. A equipe de segurança recebeu ordens estritas de Ricardo para não barrar ninguém que portasse o crachá da empresa, independentemente do cargo ocupado na hierarquia. Marcelo, ignorando essa instrução específica, instruiu seus capangas particulares a criarem dificuldades para os faxineiros e copeiros na entrada lateral do clube. Ele queria manter a ilusão de que o sucesso pertencia apenas aos eleitos pela fortuna e pelo berço de ouro. Sua arrogância era o alicerce de um castelo de areia que a maré da verdade estava prestes a derrubar com uma força avassaladora e purificadora para todos. Helena encontrou Maria na paragem de autocarro e entregou-lhe um par de sapatos confortáveis mas elegantes, um presente comprado com as suas poucas poupanças do mês. Elas trocaram um olhar de mútua compreensão, sabendo que aquela noite mudaria as suas vidas para sempre, para melhor ou para pior. Maria aceitou o gesto com lágrimas nos olhos, sentindo que Deus tinha colocado anjos no seu caminho para a sustentar na hora da provação.
A jornada para o baile era mais do que uma viagem física. Era o caminho sagrado para a restauração da honra de uma mãe. No salão principal, os lustres de cristal refletiam a vaidade de uma elite que se achava intocável pelas mazelas do mundo exterior e sofrido. Ricardo circulava entre os convidados, mas seus olhos procuravam constantemente a entrada, esperando ver a silhueta da mulher que era a sua verdadeira inspiração. Ele sentia uma ansiedade crescente, sabendo que a sua decisão de expor as raízes humildes chocaria muitos dos seus parceiros de negócios mais conservadores. O palco estava montado, os atores estavam em posição, e o roteiro da vida estava prestes a ser escrito com as tintas da justiça. Marcelo aproximou-se de Ricardo com um sorriso falso, tentando garantir o seu lugar ao lado do bilionário durante o grande anúncio da noite festiva. Ele falava sobre expansão de lucros e redução de custos, termos que soavam como música para os ouvidos dos gananciosos presentes no local. Ricardo apenas assentia, sentindo um asco profundo pela superficialidade daquele homem que ele um dia acreditou ser um talento necessário para o grupo. A máscara de Marcelo estava começando a rachar sob a pressão da expectativa, revelando a fealdade moral que ele escondia com roupas de grife italiana. A orquestra começou a tocar uma melodia suave, preenchendo o ar com uma harmonia que contrastava com a tensão latente nos bastidores do evento. Maria chegou ao portão e sentiu o olhar inquisidor dos seguranças, mas manteve a cabeça erguida, como Ricardo lhe ensinara anos atrás, no sertão. Ela apresentou seu convite com dignidade, ignorando os sussurros pejorativos de alguns funcionários de Marcelo que tentavam intimidá-la com risos sarcásticos. Cada passo que ela dava sobre o tapete vermelho era uma vitória contra o preconceito e contra a invisibilidade social que a oprimira por décadas. Helena estava logo atrás, servindo de escudo moral para Maria, pronta para intervir caso qualquer agressão física ou verbal ocorresse antes do encontro com Ricardo. Ela segurava a sua pequena mala onde guardava as provas das atrocidades de Marcelo, sentindo o peso da responsabilidade sobre os seus ombros jovens. A jovem secretária era a prova viva de que a coragem não tem classe social e que a verdade sempre encontra um caminho para florescer. Elas entraram no salão sob a luz ofuscante dos flashes. Duas figuras simples, num mar de ostentação e de falsa grandeza humana. Ricardo avistou-as de longe e sentiu um nó na garganta, uma mistura de orgulho e dor, ao ver a sua mãe naquele ambiente tão estranho para ela. Ele fez um sinal discreto para que elas aguardassem o momento certo, enquanto Marcelo continuava a pavonear-se diante dos fotógrafos das colunas sociais. O vilão não as tinha visto ainda, ocupado demais em admirar o seu próprio reflexo nas taças de cristal polido e caro. O convite do paraíso estava prestes a tornar-se o julgamento do inferno para quem semeou o ódio e a humilhação. Dona Maria olhou para o filho e sorriu. Um sorriso que continha todo o amor do mundo e toda a paz de quem cumpriu a sua missão. Ela não precisava de aplausos, apenas do abraço de Ricardo. Mas sabia que aquela noite exigia um sacrifício maior pela justiça coletiva. A luz do salão parecia brilhar com uma intensidade divina sobre a sua cabeça, transformando o seu vestido simples num manto de nobreza espiritual. A hora da verdade tinha chegado, e o Império Albuquerque nunca mais seria o mesmo depois do que estava prestes a acontecer diante de todos. O silêncio caiu sobre o salão quando Ricardo subiu ao pódio, pedindo a atenção de todos para o discurso mais importante da sua carreira e da sua vida. Marcelo posicionou-se logo atrás, preparando o seu melhor perfil para as câmeras, certo de que o seu nome seria o próximo a ser exaltado. Ele não percebeu que Maria e Helena estavam agora a poucos metros dele, observando-o com uma serenidade que deveria tê-lo assustado se tivesse consciência. O destino fechou as portas. O julgamento começou no coração daquela torre de vidro e aço que agora parecia feita de papel. O salão nobre do hotel mais caro de São Paulo estava envolto em uma aura de opulência indescritível, onde os lustres de cristal pareciam estrelas capturadas em uma rede de ouro e prata. Homens em smokings, sob medida, conversavam sobre o mercado financeiro, enquanto mulheres desfilavam vestidos que valiam fortunas inteiras.
ignorando a realidade lá fora. No centro desse redemoinho de vaidade, Ricardo Albuquerque mantinha uma expressão serena, mas seus olhos revelavam uma determinação que beirava o sagrado. Ele sabia que o império construído precisava agora de uma base de verdade absoluta e profunda humanidade. Marcelo Cavalcante ajustou os punhos de sua camisa de algodão egípcio, sentindo-se o verdadeiro protagonista daquela noite de gala tão esperada por todos na empresa. Ele observava Ricardo com uma mistura de admiração e inveja, pronto para subir ao palco e receber a glória que acreditava merecer por sua lealdade implacável. Para Marcelo, o sucesso era uma barreira que o protegia da mediocridade do povo comum, que ele tanto desprezava em seus dias de fúria. Ele não tinha ideia de que o destino estava preparando uma armadilha cruel para sua arrogância desmedida e sem limites morais. Ricardo aproximou-se do microfone e o silêncio instalou-se instantaneamente, como se o ar tivesse sido sugado do recinto por uma força invisível e poderosa de comando. Ele começou agradecendo aos sócios e investidores. Mas logo sua voz mudou para um tom mais íntimo e vibrante, que capturou a atenção de cada pessoa presente. O empresário falou sobre as origens humildes do grupo e sobre os sacrifícios silenciosos que permitiram que ele chegasse ao topo daquela montanha de vidro e aço paulista. Muitos convidados trocaram olhares confusos, estranhando o rumo sentimental de um discurso corporativo de alto nível técnico. Muitos de vocês me conhecem como o homem de negócios implacável, mas poucos sabem quem é a verdadeira arquiteta de tudo o que vem aqui hoje, declarou Ricardo com orgulho. Ele estendeu a mão em direção à entrada lateral, onde Helena segurava o braço de Dona Maria do Socorro, que parecia uma visão de simplicidade em meio ao luxo. Maria caminhava devagar, sentindo cada degrau como um desafio físico. Mas seus olhos estavam fixos no filho que ela tanto amava. A plateia observava em choque aquela mulher miúda avançar com a dignidade de uma rainha sertaneja injustiçada. Marcelo sentiu um frio gélido percorrer sua espinha ao reconhecer o rosto da faxineira que ele havia humilhado e chutado nos corredores da empresa dias atrás. Sua boca secou instantaneamente e suas mãos começaram a tremer enquanto o suor frio brotava em sua testa, desfazendo a máscara de autoconfiança que ele ostentava. Ele tentou convencer-se de que era apenas um pesadelo ou uma coincidência terrível, mas a realidade estava diante dele com uma clareza cortante e impiedosa. O pânico começou a tomar conta de sua mente, pois ele percebeu o abismo que se abria sob seus pés. Quando Maria subiu ao palco, Ricardo a envolveu em um abraço longo e apertado, chorando silenciosamente diante de centenas de câmeras e de pessoas influentes da sociedade brasileira. Ele a apresentou como sua mãe, a mulher que lavou o chão de estranhos para que ele pudesse estudar e construir aquele império financeiro monumental. Um murmúrio de espanto percorreu o salão, enquanto alguns aplaudiam e outros ficavam paralisados pela revelação inesperada de Ricardo. A verdade era como uma luz cegante que expunha a hipocrisia de todos que valorizavam apenas o saldo bancário e o status social. Entretanto, o clima de celebração mudou drasticamente quando Ricardo percebeu que sua mãe mancava levemente ao tentar se posicionar ao lado dele no centro do palco iluminado. Com um gesto de preocupação, ele levantou suavemente a barra do vestido longo dela e deparou-se com um hematoma horrível e negro na perna da idosa. O choque de Ricardo transformou-se em uma fúria silenciosa, que fez o ar ao seu redor parecer eletrizado por uma tempestade iminente e destrutiva. Ele perguntou o que havia acontecido. E o silêncio de Maria foi interrompido pela voz firme e decidida de Helena. Helena aproximou-se do microfone com uma coragem que desafiava seu cargo inferior. Relatou a todos a agressão covarde cometida por Marcelo Cavalcante no escritório principal. Ela descreveu o chute brutal e as palavras de humilhação que o diretor de marketing desferira contra a senhora. Sem saber de sua identidade real, o salão inteiro virou-se para Marcelo, cujos olhos estavam arregalados de pavor, enquanto ele tentava desesperadamente encontrar uma saída ou uma desculpa esfarrapada. Ele estava nu diante de seu próprio crime, cercado pelo julgamento implacável de seus pares
e de seus superiores corporativos. Ricardo olhou para Marcelo com um desprezo que nenhuma palavra poderia expressar plenamente, sentindo a dor de sua mãe como se fosse um punhal em seu próprio peito. Ele caminhou até o vilão, que agora gaguejava tentativas inúteis de negação, e ordenou que ele se retirasse imediatamente de sua presença e de sua vida. O empresário declarou que a empresa não toleraria monstros disfarçados de executivos e que Marcelo seria processado por seus atos criminosos e desumanos. A queda do diretor foi rápida e pública, ocorrendo sob os olhares de desprezo daqueles que ele antes tentava impressionar. A segurança do evento escoltou Marcelo para fora do clube, enquanto os convidados observavam o homem arrogante ser reduzido a um criminoso patético e humilhado em praça pública. Ele tropeçou em seus próprios pés. A mesma perna que usara para chutar Maria agora parecia falhar sob o peso da vergonha insuportável. Do lado de fora, a chuva começou a cair, lavando a maquiagem de sucesso que ele usara para esconder sua podridão interior durante tantos anos. Marcelo estava sozinho, sem o cargo, sem o prestígio e sem o respeito de ninguém que importasse no mundo real. De volta ao palco, Ricardo ajoelhou-se diante de sua mãe e pediu perdão por não ter percebido seu sofrimento e por tê-la deixado tão exposta à maldade alheia. Maria, com a doçura que só as mães possuem, acariciou o rosto do filho e disse que o sacrifício valera a pena para vê-lo ser um homem justo. A plateia, emocionada, rompeu em uma ovação de pé que durou vários minutos, celebrando não a riqueza, mas o amor e a resiliência humana. Helena sorria ao lado deles, sentindo que a justiça finalmente encontrara seu caminho através das paredes frias de vidro e aço. A festa continuou, mas com um tom completamente diferente, onde a humanidade de Maria tornou-se o centro de todas as atenções e conversas sinceras entre os presentes. Empresários poderosos aproximavam-se para apertar a mão calejada da faxineira, sentindo-se pequenos diante de tamanha grandeza de espírito e de fé inabalável. Maria recebia todos com a mesma humildade sertaneja, provando que o verdadeiro valor de um ser humano não se mede pela marca da roupa que usa. O Império Albuquerque havia sido purificado naquela noite pelo sangue simbólico das flores que crescem em meio ao lixo da indiferença social brasileira. Ricardo prometeu que, a partir daquele momento, sua mãe nunca mais precisaria esconder sua identidade ou trabalhar escondida nos corredores de sua própria empresa de sucesso. Ele anunciou a criação de uma fundação em nome de Dona Maria do Socorro para apoiar trabalhadores domésticos e garantir seus direitos e dignidade em todo o país. A fundação seria financiada pelo patrimônio que Marcelo havia acumulado ilegalmente e que agora seria confiscado pela justiça após as denúncias de Helena. A roda da fortuna girara, colocando cada personagem em seu devido lugar, conforme os desígnios misteriosos de Deus. Dona Maria sentiu um alívio profundo, como se o peso de décadas de silêncio e de invisibilidade tivesse sido finalmente removido de seus ombros cansados e sofridos. Ela olhou para o céu através do teto de vidro do salão e agradeceu por ter tido a força de não revidar o ódio com ódio. Sua vitória era espiritual, uma prova de que a mansidão e a honestidade são as armas mais poderosas contra a tirania dos orgulhosos e dos vaidosos. O brilho dos lustres agora parecia refletir a paz que inundava seu coração, iluminando o caminho para uma nova vida de descanso. Helena foi promovida a diretora de responsabilidade social, um cargo que ela aceitou com lágrimas de gratidão e com a promessa de nunca esquecer suas raízes humildes. Ela e Maria tornaram-se o símbolo de uma nova era na empresa, onde o respeito humano era o principal critério de avaliação para qualquer funcionário. Ricardo aprendeu que o sucesso, sem a presença da família, é uma casa vazia, construída sobre areia movediça, e que a verdadeira riqueza é imaterial. O baile terminou com uma oração silenciosa de gratidão que ecoou pelos corações de todos que testemunharam o milagre da justiça. Enquanto os convidados se retiravam, Maria e Ricardo ficaram sozinhos no palco por alguns instantes, observando a cidade de São Paulo, que parecia agora menos intimidadora
e mais acolhedora. O filho prometeu que a levaria de volta ao sertão para reconstruir a casa da família e para levar água e esperança aos seus antigos vizinhos. Maria sorriu, sabendo que sua missão estava cumprida e que seu filho era agora um homem completo aos olhos de Deus e dos homens. Eles caminharam juntos em direção ao futuro, unidos por um laço que nem o tempo nem a maldade puderam quebrar. Nos dias seguintes, a notícia da revelação de Ricardo e da queda de Marcelo dominou as manchetes de todos os jornais do país, gerando um debate nacional sobre o classismo. A história de Dona Maria tornou-se um exemplo de resistência para milhões de brasileiros que sofrem diariamente com a invisibilidade e com o preconceito social. O prédio da Albuquerque deixou de ser apenas um símbolo de dinheiro, para tornar-se um farol de esperança e de transformação social profunda e necessária. A justiça de Deus manifestara-se através da coragem de um filho e da fé inabalável de uma mãe nordestina e forte. Marcelo, agora despojado de tudo o que possuía, viu sua imagem ser destruída nas redes sociais e sua carreira profissional ser encerrada de forma abrupta e definitiva por todos. Ele percebeu, tarde demais, que a verdadeira força de um homem não está no que ele possui, mas na forma como ele trata aqueles que nada têm. O vazio de sua alma era agora acompanhado pelo vazio de seus bolsos e pela solidão de sua cela de espera pelo julgamento legal. A lei do retorno era implacável, e ele estava pagando cada centavo de sua dívida moral com juros altíssimos e dolorosos. Maria passou a frequentar o escritório como a convidada de honra perpétua, trazendo sempre um pouco de doçura e de sabedoria para os funcionários que agora a tratavam com carinho. Ela não usava joias ou roupas de seda, preferindo seus vestidos de algodão que lembravam o cheiro da terra molhada do seu querido e amado Nordeste. Sua presença era um lembrete constante de que a humanidade é a base de qualquer progresso sustentável e duradouro no tempo. Ricardo nunca mais se esqueceu de olhar nos olhos de quem limpava o seu chão, honrando a lição de vida que sua mãe lhe dera. O sol da justiça brilhava intensamente sobre a vida de Dona Maria, que agora via o pôr do sol da varanda de sua nova casa, rodeada de flores. Ela não tinha mais medo do amanhã, pois sabia que a verdade a libertara e que sua descendência estava protegida pela bênção divina da gratidão. A jornada de dor nos corredores frios terminara, dando lugar a uma sinfonia de paz e de harmonia que preenchia todos os cantos de sua alma resiliente. Ela era a prova viva de que quem semeia com lágrimas de sacrifício colherá com cânticos de alegria e de vitória eterna. A noite de gala tornou-se uma lenda nos círculos sociais paulistanos, sendo lembrada não pela sofisticação do menu, mas pelo momento em que a verdade derrubou os muros do preconceito. Ricardo sentia-se em paz pela primeira vez em muitos anos, sabendo que sua consciência estava limpa e que sua mãe era respeitada por todos. Helena continuava a ser o braço direito de Maria na fundação, trabalhando incansavelmente para mudar a realidade de milhares de brasileiros invisíveis ao sistema econômico. O legado de amor e de justiça de Maria do Socorro estava apenas começando a florescer na terra árida da indiferença humana brasileira. A justiça dos homens, embora muitas vezes tardia e imperfeita, começou a fechar o cerco contra Marcelo Cavalcante com uma rapidez assustadora para quem se julgava acima da lei brasileira. O antigo diretor de marketing, agora desprovido de seus títulos pomposos e de sua rede de influências corporativas, viu-se sentado em um banco frio de tribunal, cercado pelo silêncio acusador de seus antigos colegas. Seus crimes de injúria racial e agressão física foram expostos em rede nacional, transformando sua figura pública em um símbolo vergonhoso do preconceito que ainda assola as entranhas da nossa sociedade moderna. Dentro da cela úmida e cinzenta, onde aguardava o julgamento definitivo, Marcelo sentia o peso insuportável do vazio que sua própria arrogância havia construído ao longo dos anos de sucesso material. Não havia mais vinhos caros, ternos de seda italiana ou o perfume de sândalo que ocultava a podridão de seu caráter narcisista e cruel. Ele olhava para as mãos que um dia desferiram um golpe contra a mãe de seu chefe e sentia um calafrio
que nenhuma coberta poderia aquecer naquela noite solitária. O deserto espiritual era agora seu único companheiro fiel no cárcere frio. Enquanto o vilão enfrentava as consequências de seus atos, Dona Maria do Socorro caminhava pelos jardins da nova fundação, que levava seu nome com uma paz que transcendia qualquer entendimento humano. Ao lado de Ricardo, ela observava dezenas de mulheres humildes recebendo treinamento e assistência jurídica, garantindo que ninguém mais sofresse a invisibilidade que ela suportou com tanta resignação cristã. O Império Albuquerque agora não era medido apenas pelos lucros bilionários na Bolsa de Valores, mas pelo número de vidas transformadas através da empatia e do respeito sagrado pela dignidade de cada trabalhador brasileiro. Helena, agora ocupando uma posição de destaque na gestão social da empresa, tornou-se a voz daqueles que antes eram tratados como meros fantasmas nos corredores de mármore polido. Ela trabalhava incansavelmente para erradicar o preconceito de classe dentro do ambiente corporativo, implementando políticas de inclusão que serviam de modelo para todo o Brasil moderno e consciente. Sua lealdade a Maria foi recompensada com uma amizade profunda que superava os laços de sangue, provando que a solidariedade é a semente mais poderosa para mudar o destino de uma nação marcada pela desigualdade histórica e social extrema. Um mês após o escândalo, Dona Maria pediu ao filho para visitar Marcelo no centro de detenção, movida por uma compaixão que poucos seriam capazes de sentir após tamanha humilhação física. Ricardo hesitou, temendo pela segurança emocional de sua mãe, mas acabou cedendo ao brilho de santidade que emanava dos olhos daquela mulher sertaneja e forte. Eles atravessaram os portões de ferro sob os olhares curiosos dos guardas, carregando apenas uma pequena Bíblia e o desejo sincero de oferecer o perdão cristão a quem só soube semear o ódio e a destruição pessoal constante. O encontro entre a vítima e o agressor foi marcado por um silêncio denso, que parecia gritar todas as verdades que foram ocultadas durante os anos de opressão no escritório. Marcelo não conseguiu sustentar o olhar de Maria, baixando a cabeça em um gesto de vergonha que nunca demonstrara enquanto usava suas gravatas de grife internacional. Maria não proferiu palavras de acusação ou de vingança, limitando-se a dizer que rezava por sua alma todos os dias diante do altar de barro. A bondade daquela senhora foi o golpe final que quebrou a armadura de gelo do prisioneiro, cumprida sua missão de misericórdia em São Paulo. Maria expressou o desejo de retornar ao seu amado Nordeste, para sentir novamente o cheiro da terra seca que um dia a expulsou. Ricardo organizou uma viagem magnífica, não como os fugitivos da fome que foram no passado, mas como vencedores que nunca esqueceram o sabor do pó das estradas brasileiras. Eles voaram sobre as paisagens áridas que agora floresciam com as chuvas recentes, simbolizando a própria jornada de redenção que ambos atravessaram desde as favelas da capital até o reconhecimento público e a glória espiritual absoluta. Ao chegarem à pequena aldeia onde tudo começou, Maria foi recebida com festas e lágrimas por aqueles que ainda se lembravam da jovem viúva que partira com um bebê nos braços. O vilarejo, antes esquecido pelo poder público, agora contava com sistemas de irrigação e escolas financiadas pela fortuna honesta de Ricardo Albuquerque, transformando a miséria em esperança renovada. Maria caminhou até a antiga capela de pedra e ajoelhou-se sobre o chão de terra batida, agradecendo a Deus por ter permitido que ela visse a terra prometida antes de seu descanso final e eterno na paz. Ricardo mandou reconstruir a antiga casa de taipa, transformando-a em um memorial vivo da resistência sertaneja e da história de superação de sua progenitora incansável e amorosa. Cada detalhe foi preservado para lembrar às futuras gerações que a verdadeira nobreza não está no ouro, mas no suor de quem trabalha com honra e fé inabalável. Eles passaram tardes inteiras sentados na varanda, observando o pôr do sol alaranjado que pintava o horizonte de esperança, longe do barulho ensurdecedor das máquinas de São Paulo. A paz, finalmente, encontrara um lugar definitivo para morar em seus corações. A história de Dona Maria do Socorro e do seu filho bilionário tornou-se uma lenda urbana
que inspirava jovens de todas as periferias do país a nunca desistirem de seus sonhos mais audaciosos. Nas palestras que Ricardo ministrava pelo mundo, ele sempre começava exibindo a foto das mãos calejadas de sua mãe, afirmando que aquele era o seu verdadeiro diploma de gestão humanizada. O Império Albuquerque tornou-se um exemplo de que é possível lucrar sem desumanizar, de que a ética é o melhor investimento a longo prazo e de que a justiça divina sempre encontra seu caminho. As flores que brotaram no lixo da indiferença agora exalavam o perfume da justiça social e do amor incondicional que une as classes mais distantes sob a luz da fé. Maria sabia que seu tempo na terra estava se aproximando do fim, mas sentia que sua semente fora plantada em solo fértil e que os frutos seriam colhidos por muitos séculos. Ela olhava para Ricardo com a certeza de que ele continuaria seu legado de bondade, sendo um farol para os que caminham na escuridão da pobreza extrema. A vida era, enfim, uma canção de gratidão eterna e profunda. No último capítulo desta saga de lágrimas e de glória, vemos Maria fechando os olhos para um sono tranquilo, cercada pelo amor do filho e pela gratidão de um povo. O vento do sertão soprava suavemente pelas janelas abertas, levando consigo o eco das orações de uma mulher que venceu o mundo através da humildade e do trabalho duro. A justiça de Deus completara seu ciclo perfeito, provando que nenhum ato de maldade fica sem resposta e que nenhum gesto de amor é esquecido pelo Criador. As flores do lixo agora brilhavam eternamente no jardim do céu mais azul. A elite paulistana, outrora arrogante e fechada em suas bolhas de privilégio, começou a olhar para os funcionários invisíveis com um temor reverencial e uma curiosidade renovada após o evento. Muitos empresários sentiram o peso de suas próprias consciências ao lembrarem de como tratavam as copeiras e os seguranças que garantiam o conforto de suas rotinas luxuosas e estressantes. O caso de Maria serviu como um espelho que refletia a fealdade de um sistema baseado na exclusão e no desprezo sistemático pelo semelhante. A transformação cultural iniciada naquela noite de gala espalhou-se como um fogo purificador. Ricardo não era mais o mesmo homem, focado apenas em gráficos de rentabilidade e em expansões agressivas no mercado asiático ou europeu de capitais voláteis. Ele passava horas conversando com os funcionários mais simples da empresa, ouvindo suas histórias de luta e de superação para entender como o Grupo Albuquerque poderia ser um motor de mudança real. Sua liderança tornou-se pautada pela sensibilidade que sua mãe lhe ensinara nas noites frias de São Paulo, quando o pão era escasso, mas o amor era abundante. Ele descobriu que a verdadeira autoridade nasce do respeito e não do medo. O julgamento de Marcelo foi transmitido ao vivo, tornando-se uma lição de moralidade pública para milhões de telespectadores que acompanhavam a saga da faxineira e do bilionário com fervor. O promotor de justiça utilizou as gravações feitas por Helena para demonstrar o padrão de comportamento abusivo e desumano que o réu mantinha dentro da organização corporativa. Cada palavra ríspida e cada gesto de desprezo foram analisados sob a ótica da lei e da ética humana, resultando em uma sentença exemplar que ecoou por todo o país. O vilão estava colhendo os espinhos que plantou com dedicação na penitenciária. Marcelo teve que aprender a conviver com homens que ele sempre considerou como escória da sociedade, sendo forçado a realizar as tarefas de limpeza que antes desprezava. O destino irônico o colocou para esfregar os corredores e lavar os banheiros coletivos, permitindo que ele sentisse na pele o cansaço e a humilhação que infligira a Dona Maria. Suas mãos, antes macias e tratadas com cremes importados, tornaram-se ásperas e feridas pelo uso constante de produtos químicos agressivos e baratos. A punição era um reflexo exato de sua própria desumanidade, um espelho de seu passado. Maria continuava a ser a bússola moral de Ricardo, aconselhando-o a manter a humildade, mesmo diante dos aplausos e das honrarias internacionais que recebia frequentemente pela sua nova postura empresarial. Ela sempre dizia que o dinheiro é como o sol de meio-dia no sertão, aquece a terra, mas pode queimar a alma se não houver a sombra da modéstia. Ricardo escutava cada palavra com a atenção de um discípulo, guardando os ensinamentos maternos
em um lugar sagrado de seu coração já restaurado. A sabedoria dela era o maior ativo financeiro que ele possuía para vencer. A Fundação Maria do Socorro expandiu-se para outros estados, criando uma rede de proteção para trabalhadores domésticos que nunca haviam tido seus direitos respeitados ou reconhecidos pela elite dominante. Helena viajava constantemente para supervisionar os projetos, tornando-se uma líder respeitada e uma inspiração para as mulheres que buscavam uma vida digna, longe da exploração e do silêncio forçado. Ela nunca esqueceu o dia em que ajudou Maria a se levantar do chão frio daquela torre de vidro, guardando aquela imagem como o motor de sua dedicação ao próximo. A justiça era agora sua fé. No sertão, o projeto Águas de Maria transformou a realidade de milhares de famílias que antes dependiam de carros-pipa e da caridade esporádica de políticos em busca de votos fáceis. Ricardo investiu em tecnologia de dessalinização e em cisternas modernas, garantindo que o ciclo da seca não fosse mais sinônimo de fome e de migração desesperada para as grandes cidades. Ele via nos olhos das crianças a mesma chama de inteligência que sua mãe vira nele há décadas, sentindo que estava finalmente pagando sua dívida com a terra que o vira nascer e sofrer tanto. A fé de Dona Maria era o fio invisível que costurava todos os retalhos daquela história marcada por tragédias, por milagres e por reviravoltas impressionantes do destino brasileiro. Ela nunca duvidou de que o Senhor prepararia uma mesa farta no deserto, e sua confiança inabalável foi o combustível que sustentou a esperança de Ricardo nos momentos mais sombrios da jornada. Para ela, a justiça não era um ato de vingança contra Marcelo, mas a restauração da ordem divina, onde o último será o primeiro no reino dos céus. A paz que sentia era o prêmio divino. O sol se pondo no horizonte do sertão marcava o fim de uma era de sofrimento e o início de um tempo de celebração para a família Albuquerque e para todos. Maria sentou-se na rede da varanda, sentindo a brisa fresca da noite que trazia o perfume das flores que agora cresciam, onde antes havia apenas pó e desolação. Ela fechou os olhos com um sorriso leve, sabendo que sua história fora escrita com as tintas da verdade e do amor incondicional. A telenovela da vida real chegara ao seu fim mais belo e glorioso possível para todos. Ricardo teve filhos que cresceram ouvindo as histórias da avó faxineira como se fossem contos de fadas sobre coragem e sobre a importância de tratar todos com igualdade absoluta. Eles não foram educados para serem príncipes do capital, mas servidores da humanidade, carregando o sobrenome Albuquerque com a responsabilidade de quem conhece o preço da dignidade humana. Maria brincava com os netos sob a sombra do juazeiro, ensinando-lhes que as mãos que plantam são tão importantes quanto as mãos que assinam contratos de bilhões de dólares. O ciclo da vida renovava-se com total pureza. Assim, a história daquela que foi chutada, mas nunca se rendeu ao ódio, termina com a vitória retumbante da alma sobre a matéria fria das ambições egoístas. Dona Maria do Socorro tornou-se um ícone da força das mulheres brasileiras, que sustentam o país com seu trabalho silencioso e com sua fé que remove as montanhas de concreto da indiferença. São Paulo e o sertão uniram-se em um abraço de perdão e de prosperidade compartilhada, provando que o sangue das flores de lixo é, na verdade, a seiva sagrada da vida que nunca se apaga.